quero agradecer imensamente a todas vocês, de todos os coletivos e das PLPs, né? Promotoras legais. As promotoras legais populares. E quero agradecer essas mulheres também, que são pioneiras na política, que enfrentaram muitas vezes a violência política de gênero, a Maninha, a Érica, eu, a Benedita e tantas outras mulheres que naquela época a gente não conseguia nem nomear o que era, porque muitos exigiam que nós, para entrar na política, tínhamos que caricaturar os homens. Eu me lembro que uma das coisas que as pessoas queriam é que a gente caricaturasse os homens, o gestual dos homens, né? A forma deles, a roupa, o tom da voz, um monte de caricaturas, que não éramos nós. E eu quero agradecer por esse gesto, que é um gesto político, de todas aqui. É um gesto também que traz um legado das pioneiras, mas é um gesto que marca no presente o que nós queremos ver no futuro. O presente é apenas o futuro é apenas um pretexto para a gente fazer as coisas agora, sabia? O futuro ainda não existe, ele é um pretexto para a gente fazer as coisas agora. E agora nós estamos fazendo esse gesto político que se transforma em um ato. E o ato é o que faz a diferença, a ação é o que faz a diferença. Naquele momento, né, de alguma forma, eu sabia, claro que no meio daquele tiroteio, você não fica elaborando, né? Você age. E quando você age no meio dessa situação, não é porque você é genial que você é especial, certo? Você age porque você traz muitas coisas. Os fios que teceram a minha vida, eles ali se presentificaram. A minha avó parteira, que andava horas e horas a pé no meio daquela mata para ir pegar um menino, como ela fazia, e se gabava de tantos que ela pegou, que nunca perdeu nem uma mãe, nem um menino. Da minha mãe, agricultora de subsistência, pegava um paneiro de mandioca e jogava nas costas, assim, com uma força gigantesca, porque ela era uma mulher muito potente. Meu pai seringueiro, meu tio, mateiro, xamã, que conviveu com os índios dos 12 até os 30 anos de idade e que foi uma pessoa que me ensinou tudo que eu sei sobre a floresta. E eu poderia aqui citar, né, todos esses fios que teceram a minha vida, com o Chico Mendes, com o exemplo do Lula, com o exemplo de pessoas como Marilena Chauí, Florestão Fernandes, Bispo D. Moacir Greque, tantas pessoas. Ali naquele momento não era a genialidade de uma pessoa, certo? Era a presentificação de um processo, de uma luta. E cada uma de nós tem que ativar esses legados que nós temos dentro de nós, esses fios que tecem as nossas vidas. E aqueles homens todos, agora a mídia vai mostrando, eles tinham preparado um jogral perverso para me desmontar, para que eu saísse dali desmoralizada, com a coluna vergada. Mas todas vocês estavam ali comigo, certo? Todas as nossas histórias estavam ali comigo, né? E, de alguma forma, graças a Deus, foi possível uma reação. E uma reação que eu considero que, naquele momento, quando ele disse que não me respeitava como ministra, apenas como mulher, que é um joguete dos espertos, dos que acham, como a gente diz no norte, que a gente é besta, certo? Porque ele quis se blindar, né? Eu quero aqui fazer uma separação entre a mulher e a ministra, porque a mulher eu respeito, com medo de vocês, mas a ministra não, ou seja, ele faz uma separação. Alguém nunca viu ninguém dizer isso. Eu vou falar com o ministro, vou separar o homem.
porque o ministro eu não respeito, mas o homem eu respeito. Não, ninguém nunca faz isso. Porque o poder e a masculinidade, isso eu aprendi com a Manuela Dávila, numa entrevista que ela deu agora no meio desse, estão imbricados, estão juntos, agrudados um no outro, né? Mas no nosso caso, como pode ser mulher e ter poder? Como pode ser mulher e ser cientista? Como pode ser mulher e ser empresária? Como pode ser mulher e ser ativista? Então eles têm que separar para nos enfraquecer, porque isso nos enfraquece. Então, por isso que eu digo, eu sou as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem como separar a mulher da ministra nem a ministra da mulher. Mas eu disse para ele, se o senhor me pedir desculpas, eu fico. Se o senhor não pedir, eu me retiro. E a palavra me retiro, não é eu vou sair. Porque o ato de se retirar é um ato de poder. Eu me retiro, certo? E ele disse, não vou pedir. Ele ficou me provocando, está com medo de mim, aquelas coisas nojentas que vocês ouviram, não é? Mas se eu ficasse ali, depois de dizer que não ia pedir desculpa, eu me tornaria cúmplice. Cúmplice do ato de querer humilhar uma pessoa. Cúmplice do ato de querer silenciar uma pessoa. Cúmplice do ato de passar por cima de uma causa que não é de uma pessoa, é da humanidade, inclusive deles. Porque eles precisam de água, de ar puro, de terra fértil, eles precisam de todos os bens da natureza. E o que estava ali também era uma causa, porque eles estavam indignados, porque não pode fazer com o corpo da terra o que eles querem fazer com o nosso corpo. Eles querem gozar absoluto do nosso corpo, da nossa vontade, da nossa mente, e é o que eles querem fazer com o corpo da terra. Por isso que a raiva ali era dupla. Era do feminino nós e do feminino terra. Era uma raiva dupla que eles talvez nem tenham consciência dela. Mas por isso que a resposta é tripla. A resposta é tripla. Nós, as mulheres que aqui estamos, de todas as mulheres que ainda vão nascer e dos homens que nos respeitam. Porque tem muitos homens que nos respeitam. E muitos deles tiveram que aprender a nos respeitar. Inclusive dentro dos nossos partidos, das nossas organizações. Existe uma gradação das formas de violência. E é um aprendizado. Então eu quero agradecer. Né? A segunda vez que a Érica está aqui. Feliz que você está aqui, maninha querida. E feliz com todas vocês. E feliz de ver que tem mulheres jovens aqui. Mulheres jovens. Nós somos as precursoras, as pioneiras. Tem uma geração que já são das estabilizadoras, dos ganhos que nós pioneiramente conquistamos. Mas tem aquelas que com essa idade são disruptoras. Os ganhos que nós temos não são ainda suficientes. E elas vão rompendo. E eu vejo isso nas minhas filhas. Ganhou esse tanto assim, ela diz, quero ver mais, e mais, e mais. Porque o lugar nosso é onde a gente quer, onde a gente escolhe. E tem uma coisa que eu aprendi também com a minha filha. Ela disse, mãe, nem sempre a escolha é como se já tivesse tudo pronto dentro de uma bandeja. Eu vou escolher isso, vou escolher aquilo. Não. Porque o que tem dentro da bandeja, a maior parte não é para nós. Nós temos que lutar para pegar. Correr atrás para pegar. E às vezes a gente tem que tomar. Porque era nosso, mas alguém se apropriou indevidamente. Então, nós escolhemos o lugar que a gente quer ficar e ainda às vezes temos que construir um lugar. Gente, eu quero ir para aquele lugar, eu tenho que construir um lugar para onde eu vou ficar. E o nosso lugar é onde nós escolhemos. A gente coloca em jogo a nossa capacidade de acreditar criando. Por isso que eu termino com uma poesia que me ajudou muito. Eu não vou contar muita história, mas tinha 17 anos, quando eu fiz, acho que era 17, uma oficina, acho que a Érica escutou isso da outra vez que veio aqui, uma oficina de mulheres, que fazia uma linha do tempo, e uma assistente social que fazia trabalho com mulheres de periferia. Eu sempre fui uma pessoa da floresta, depois de periferia.
Então, eu fiz lá a minha linha do tempo e no final tinha a poesia, que é uma poesia anônima e que a gente trabalhava, né, com o tema. Mas a poesia era assim: quando nasceu a menina, seu Deus Pai, dono do mundo, decretou o seu destino. Serás flor amordaçada, cama e mesa de marido, terra de frutos futuros e depois canteiro murcho. Nós não queremos ser flor amordaçada. Isso é um truque para nos paralisar, né? Muito salamaleque pode ver que tem uma violência por trás, um desrespeito por trás da nossa capacidade. Não queremos ser flor amordaçada, não queremos ser cama e mesa de marido, queremos ter companheiros, companheiras que nos respeitem, que nos amem, né? E não para ser cama e mesa de ninguém. Não queremos ser terra de frutos futuros. Nós temos que dar fruto agora. E não queremos ser canteiro murcho, porque nós nascemos para florir. Flores diferentes, de um jardim diverso e diferente. Muito obrigada por esse abraço, por esse carinho, por essa acolhida. E eu peço a vocês, né? Uma das razões pelas quais eles estavam com muita raiva é o PL, que agora está na Câmara, que acaba com o licenciamento. Porque sem a lei, o que é que nós podemos fazer aqui? Certo? Eles combateram, mataram o Chico Mendes, mataram tanta coisa, né? Mas a lei permite que outros Chico Mendes vão nascendo e tentando implementar a lei. Mas se eles castrarem, mutilarem a lei, como é que a gente vai fazer? Então, todo mundo contra o PL da devastação, que ele não seja votado como eles estão, uma parte está querendo, e que a Câmara dos Deputados, que é o espaço do povo, da pluralidade do povo, dê o tempo para que a gente encontre um novo caminho e uma nova maneira de caminhar. O licenciamento pode ser agilizado? Pode, mas não pode perder qualidade. Agilizar não significa fazer com que ele seja mutilado, e com o que está lá vai ser totalmente mutilado. Imagine que é o governador, o prefeito ou o presidente da República que vai dizer: isso aqui tem impacto ambiental, isso aqui não tem. Alguém toparia tomar um remédio que a Anvisa não liberou pela decisão do prefeito, do governo, do presidente da República? Ninguém tomaria. Nem o presidente Lula jamais quer uma coisa dessa. Certo? Ele é que está comprometido com o desmatamento zero, ele é que está comprometido com a mudança do clima, numa situação muito adversa, porque a gente é uma frente ampla, vocês sabem, não é? A Érica sabe a dificuldade que dá para a gente aprovar, e a gente tem que, com sabedoria, manejar essa situação. Muito obrigada, minhas amigas, minhas irmãs, meus irmãos e aqueles que respeitam as mulheres, né? A gente tem que fazer a diferença, os que respeitam e os que não respeitam.